Me preocupa muito o que o Bahia vai fazer nesse Campeonato Brasileiro. Tenho falado aqui rodada a rodada, apesar de já ter aí 6 pontos na tabela de classificação, e esse nem foi dos piores jogos, porque o Bahia ainda conseguiu competir, vamos dizer assim, com o Flamengo. Finalizou várias vezes no gol, né? O Bahia finalizou 20 vezes ao longo do jogo. E o Flamengo com um time que a gente ainda espera mais. Eu acho que o Flamengo ainda vai se encontrar nas mãos de Sampaoli. Ele já testou 3 zagueiros, já testou linha de 4, já testou coisas diferentes. O que chamou a atenção foram as 5 substituições no intervalo. Primeira vez que isso acontece na história do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, pelo menos o técnico mexia as 5 vezes. E segundo o Sampaoli, o departamento médico do Flamengo, as 5 substituições por lesão. Eu acho que se consolida o mau momento do Santos. O Santos, quando entrou, toma um gol que ele não pode tomar. Pelo que eu vi de uma publicação do Vene Casagrande, o Matheus Cunha deve estar ok para o jogo da terça-feira da Copa do Brasil contra o Fluminense. Mas ainda assim, olhando para o que tem sido o Flamengo, acho que o Flamengo está um pouco distante do seu teto. E quando eu falo um pouco distante, eu estou sendo generoso. Eu acho que é alguma coisa ainda distante do que pode ser o melhor Flamengo ao longo da temporada. De qualquer maneira, olhando para a situação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo embala aí 2 vitórias consecutivas contra o Goiás e agora contra o Bahia fora de casa. Vem para o top 10, vem para a 9ª posição com 9 pontos. E foi uma rodada boa para o Flamengo, porque os times que estavam na liderança, Botafogo e Palmeiras, não venceram. Então tá 2 vitórias do líder do campeonato. Confronto contra o Fluminense é um confronto para a gente comentar num outro momento, olhando especificamente sobre o jogo. O Bahia me preocupa. E sobre as expulsões, a primeira, beleza, do Rezende, ok. A segunda, do Canu, que foi algo que gerou bastante debate, né? O braço que ele joga ali na direção do Gabigol, mas que não pega, não é uma super cotovelada no Gabigol, que parece que tomou um cotoveladão. A gente sempre diz que, e eu comento sempre isso aqui, que no futebol brasileiro são 22 caras contra o árbitro. Os caras sempre jogam contra a arbitragem. Essa que é a parada. Ninguém tá ali pra respeitar se quer o trabalho do árbitro. Eles não respeitam o trabalho do árbitro. Não respeitam. Eles querem acabar com a vida do juiz de futebol. Então, tentam ludibriar o tempo inteiro. E não é só o Gabigol, tá? Porque é um exemplo que a gente tá comentando aqui. Os caras tentam o tempo inteiro fazer com que a arbitragem erre os lances. Tentam ludibriar a arbitragem não só em faltas, mas em lances que eles querem cavar pênalti. Eu acho que é difícil pra caramba arbitrar jogo de futebol. No Brasil é ainda mais difícil. E aqui não tem respeito nenhum pela arbitragem. Eu falo assim, 22 não, são mais do que 22, né? São 22 jogadores e mais 2 treinadores. Então são 24 pessoas ali envolvidas no jogo, querendo simplesmente fuder, para falar o português correto. Acho que é a única expressão que dá para usar. Eles querem, meu irmão, acabar com a vida de um árbitro no campo de futebol. Aí até o cara assim, respeitar uns lixos desses, cara, respeitar juízes ruins? Eu acho que sim, porque eles são ruins também, eles podem ser ruins, e alguns são, mas eles acabam sendo piores exatamente pelo contexto em que eles se encontram a cada jogo. Pelo ambiente que cada time proporciona para o juiz a cada partida. Eu acho isso. E até tô falando assim do Biel, que tentou cavar vários pênaltis ao longo do jogo, é até uma característica dele também. O que me preocupa no Bahia é olhar para o time e enxergar assim, necessidade de reforços para ter mais qualidade individual. Essa é que é a grande preocupação para mim em relação ao time do Bahia. Aqui agora que eu vi que tá quinta rodada aqui, mas podem considerar que é sexta, tá? Acho que vai estar em todas as artes aqui quinta rodada, mas é sempre sexta rodada, só para deixar isso claro para vocês aí. Um bom jogo, né, bicho? Palmeiras e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino conseguiu agredir o Palmeiras, conseguiu criar oportunidades. O gol foi um golaço de fora da área, que o Everton talvez estivesse um pouquinho adiantado, mas não vou culpar o Everton no gol que o Palmeiras sofreu. E eu tenho repetido, todas as vezes que o Palmeiras consegue alinhar esse time, é um time muito forte. É um time que busca o jogo, que foi realmente o protagonista do jogo mais uma vez, que finalizou mais de 20 vezes durante o jogo. O Palmeiras que teve ali uma grande chance que o Arthur desperdiçou na bola de cabeça. O Rony talvez não esteja vivendo o seu melhor momento, mas o Rafael Veiga
continua jogando muito bem, né? Depois que voltou da lesão, volta muito forte, finaliza muito bem de fora da grande área. Eu ainda espero mais do Dudu ao longo dessa temporada, na boa. Eu ainda espero mais do Dudu nessa temporada por tudo que ele joga. E aí quando eu falo do Dudu esperar mais produção efetiva, porque driblar pra cacete ele dribla, dá volume, o Dudu dá. Mas eu acho que mais da definição da jogada, ser mais participativo na definição do lance em si, porque do ponto de vista individual ele continua jogando muito. Ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro com toda a tranquilidade do mundo. Sim, é muito tranquilo falar que o Dudu joga demais, é um dos melhores. E o Red Bull Bragantino, que eu critico aqui várias vezes, porque eu acho que muitas vezes falta intensidade no jogo, falta tesão para ganhar as partidas, sabe? Falta luta até o fim para poder pontuar mais vezes, ser um time de um campeonato mais tranquilo, porque só somou 7 pontos até agora na competição. Nesse jogo, talvez tenha sido um dos melhores do Red Bull Bragantino que a gente viu aí no Brasileiro. Criou grandes oportunidades, o Alejandro perdeu uma chance no final que não pode perder, com o Sacha sendo super inteligente, que aí também é um mérito do Caixinha deixar em campo o Alejandro e Sacha no final do jogo para buscar o resultado. Se o Red Bull Bragantino fizer mais jogos assim, a tendência é que tenha um campeonato tranquilo. E, olhando para a individualidade, eu acho que o Red Bull Bragantino tem bons jogadores individualmente falando. Que o conjunto, de maneira geral, não costuma ser um conjunto tão confiável. Já o Palmeiras, mexendo um pouco, né? Não tendo, então, o seu lateral esquerdo, não tendo o Zé Rafael, então o Vanderlan jogando na lateral, um moleque é muito bom de bola, o Fabinho é muito bom de bola, joga no meio. O Palmeiras é impressionante. Pode sair uns caras do banco com menos nome ou com menos trajetória no futebol e mesmo assim o Palmeiras não perde a formação, continua sendo, protagonista dos jogos. Não acho que tenha sido nada para preocupar o torcedor do Palmeiras, não. Vamos lá, né, cara? Assim, a verdade é que o Fluminense fez um jogo protocolar contra o Cuiabá. Você olha o resultado 2-0, importante pro Fluminense que não tomou gols. Me parece que o Fluminense jogou... Sabe aquela coisa quando você sai, você que dirige carro, dirige moto, e você sai para dirigir sem aumentar muito o giro do motor? Sem esganar o motor, fazer... O Fluminense ficou andando tranquilo, sem acelerar muito o jogo, fez um gol muito cedo, isso acaba facilitando, né? Um cruzamento do Marcelo pro Ganso que ajeita com uma qualidade absurda, o Ganso tá jogando muita bola, é um facilitador, tem, joga com nojo, né, o Ganso, e tem jogado demais mesmo, desde a chegada do Fernando Diniz. Então o Fluminense fez o gol mais cedo, com 5 minutos, até confirmar aqui a minutagem do gol com 6 minutos, passou a jogar sem pressionar muitas vezes em cima, então o Cuiabá tinha alguma tranquilidade para sair jogando, o Fluminense também não era muito agredido pelo Cuiabá, que beleza, teve menos posse de bola no primeiro tempo, mas finalizou mais vezes, finalizou 7 vezes, o Fluminense não foi muito agressivo, e ainda assim, se você for olhar as oportunidades, teve o gol do Lima, né, o gol do Nino, no passe do Ganso. Obrigado ao G Freitas aí pelo sub. E a gente depois vai corrigir essa questão do Geoblock. Mas o gol do Nino com passe genial do Ganso. E a segunda melhor oportunidade do primeiro tempo ainda foi a do Germán Cano, com outra bola fantástica do Marcelo pro Germán. Então, você olha pro jogo, parecia que o Fluminense estava com aquela percepção de que quando quisesse faria o segundo, ou se pressionasse faria o segundo, e foi mais ou menos o que aconteceu. Quando realizou a pressão alta, quando subiu a sua marcação, recuperou a bola, e aí passa pelo Marcelo, pelo Cano, pelo Lima e pro gol do Paulo Henrique Ganso. O Lima é uma espécie de coringa desse time do Fluminense, joga em vários lugares do campo, pode jogar mais recuado, pode jogar na ponta, pode jogar mais avançado, e tem feito uma boa campanha. Acho que também em relação ao controle do jogo, o Fluminense sente muito a falta do André e também teve que jogar sem o Alexander, então os dois volantes titulares não estiveram em campo. Isso dificulta, logicamente, o controle do jogo para o time do Fluminense, mas na qualidade individual, na capacidade de seus principais jogadores, o Fluminense venceu com tranquilidade. Mas eu acho que o Cuiabá tem que sair de campo com uma sensação boa até, de um time que agrediu o Fluminense na medida do possível, que não ficou retraído o tempo inteiro, que saiu para jogar, que buscou o resultado. E aí o Daverson pode ser um cara folclórico, mas é um bom jogador. O Wellington Silva fez um bom jogo, driblador, ciscador. O Jonathan foi um cara de velocidade pela beirada.
Sabe, Fernando Sobral, um cara brigador também no meio de campo. Sim, algumas qualidades o time do Cuiabá tem. Vai voltar o Antônio Oliveira, né? Para treinar o Cuiabá. Ele ajudou o time a se manter na Série A no ano passado. Então, um jogo protocolar do Fluminense. Uma vitória absolutamente tranquila. Aquela que parece que o time nem fez muito esforço para vencer. E pro Cuiabá, o time quase que esticando a corda, dificultou um pouquinho, sabe? Agrediu um pouquinho, mas não conseguiu passar disso. A diferença de qualidade é bastante grande entre os times, obviamente. O 2-0 ao final do jogo, acho que reflete bem mais do que foi a partida do que se tivesse ficado só 1-0 pro Atlético. O Galo controlou basicamente o jogo todo. Acontece que o Inter, quando bateu bola no gol. Só que o Inter bateu muito pouco, o Inter chegou muito pouco. Pô, me impressionou como que o Inter ficou, meu irmão, basicamente passivo o jogo inteiro. Era o Galo que chegava, se não fazia grandes, assim, não criava grandes oportunidades. Quando criou também o Keller apareceu bem. É que o Inter teve finalizações basicamente de fora da área, né? Com pena. A outra foi do Matheus? Ou do Tauan? Foi do Tauan, né? E a cabeçada que veio no pé da trave. Aí você fala, porra, Luiz, 3 chances e você tá falando que o Inter não chegou? É que na maior parte dessas chances foram chegadas, assim, circunstanciais. De construção, tava lendo aqui o nome do Tauan, de construção foi muito pouco. Eu estou bastante decepcionado com o time do Internacional. O cara fala aqui no chat que é o elenco curto. Pode ser elenco curto, mas todo mundo tem elenco curto nesse Campeonato Brasileiro. Poucos são os times que, porra, tem peça de reposição à altura do titular. Mas é mais da proposta do time. E olha que, tendo que jogar no contra-ataque, me parece a melhor forma do Internacional jogar sob o comando do Mano Menezes. É o jeito que o time melhor consegue jogar, só que o momento é horroroso do Internacional, né? São 4 derrotas seguidas na temporada. Momento péssimo. Tá? Péssimo. Atuações fracas. E já não acho que o Inter tenha qualquer risco de ser rebaixado. Mas até para o investimento do Inter, brigar pela Libertadores deveria ser o objetivo mínimo da equipe. E o Atlético, mesmo sem estar fazendo grandes jogos, o Atlético é dos que mais oscila no futebol brasileiro. O time oscila muito. Joga bem, joga mal. Às vezes joga bem num tempo ou em 20 minutos e joga mal outros 25. Time que oscila muito dentro do próprio jogo e vem oscilando na temporada. Tem sido essa marca do trabalho do Cudê. Mas já chegou a 10 pontos no campeonato. Tá lá dentro do G6. E teve o Hulk saindo do banco. Teve alguns jogadores sendo poupados entrando no decorrer da partida. E conseguiu uma vitória por 2-0 se impondo. Tinha vencido o Cuiabá por 4 como visitante, agora vence o Inter depois de ter feito um jogo muito fraco contra o Botafogo também há 3 rodadas. Essa é a marca do trabalho do Cudê até agora. Trabalha com jogadores de muita qualidade e isso sobra no Galo, sobra no Atlético. Tem ótima qualidade em todas as posições do campo. Mas falta regularidade. Vamos ver se o Galo consegue engrenar uma sequência de bons jogos. Vai ter o confronto contra o Corinthians pela Copa do Brasil e depois os jogos contra o jogo contra o Coritiba pelo Brasileiro. E o Inter pega o América na Copa do Brasil, que também estava oscilando menos em performance, passou a piorar o seu jogo. Confiança está lá embaixo do América antes de fazer o confronto contra o Grêmio no Grenal. E a pontuar mais uma vez aqui o lamentável estado do gramado, que tem sido uma marca de vários gramados aí no Campeonato Brasileiro. A gente vai daqui a pouco ver o jogo do Grêmio, vai ser mais um gramado que a gente vai poder falar que é péssimo, sabe? Então, a Minas Arena, que toma conta do gramado do Mineirão, porra, vamos lá, né? Ou então não recebe o jogo. Então faz o seguinte, o Mineirão vira só uma casa de show. Ok? Se não, então virar só uma casa de show, Minas Arena. Não queira mais receber jogo. 50, 60 mil, não recebe mais. Não recebe mais futebol. Se limita a fazer show. Que é a melhor coisa, pelo visto, que sabem fazer. Porque cuidar de um gramado não sabem. Aí faz show toda vez lá do Gustavo Lima, do
Faz mais um show de despedida do Skank. Bons shows, porra. Bons shows. Tudo bem. Só não queira receber futebol. Faz um show à tardezinha, faz um da Ludmilla, que são ótimos shows também. Mete um Zé Ramalho, um Wesley Safadão. Faz o show que você quiser. Mas não recebe mais futebol. Vamos fazer esse absurdo. Que tal? Vamos fazer o absurdo, pegar o Mineirão, um dos palcos mais importantes da história do futebol brasileiro, e não vamos mais receber futebol. Porque com o gramado que tá, não dá pra ter jogo. E não vem pintar a grama, não vem jogar areia. Porque é ridículo. O gramado do Mineirão hoje é patético. E atrapalha todo mundo. Atrapalha o mandante, atrapalha o visitante. Teve um lance no segundo tempo, não sei se vocês estavam vendo o jogo, mas que o Vitão, ele dá uma travada de joelho no gramado do Mineirão, ele tá escorregando pra fazer um bote. Na verdade, assim, o Hulk chega, tem uma trombada de ombro. Não sei se vocês estão no chat, vocês viram esse jogo aí. Dá uma trombada de ombro, ombro com ombro, lance normal. Quase que o joelho do Vitão foi pra escucuia. Porque é lamentável. E aí, de repente, o jogador se machuca, fica, porra, um tempão parado por conta de um gramado desse. Quem é que vai pagar? Quem é que vai se responsabilizar por isso? Não dá. A galera tem que cuidar desse gramado porque é patético, tá? A situação pro Vasco, como mandante, como protagonista, como time que tem que ter a bola, é preocupante. Desde o início da temporada a gente vem falando isso. E sobre o Santos, irmão, tem que respeitar muito a base do Santos. O Santos sempre encontra um jeito de se renovar. Quando parece que tá tudo meio bagunçado, o Santos vai lá e acha um ou dois garotos. Esse moleque que joga muita bola, o David Washington, já tinha feito um jogo, o time do Santos, contra o Bahia no meio de semana. Espetacular. Venceu com 3-0 com toda a tranquilidade, poderia ter feito até mais. Um baita volume de jogo. Nesse jogo contra o Vasco, pouco volume. Poucas chegadas, só que é uma chegada super efetiva. Foi um belo gol, uma tabelinha que já mata ali o lado direito da defesa do Vasco, lado esquerdo de ataque do Santos. E aí, de novo, o Lucas Lima servindo pro gol do David Washington, que tem uma calma, frieza, só 17 anos, o moleque dá um tapa assim espetacular. A marca do trabalho do Odair é geralmente fazer times competitivos, times que sabem brigar e sabem se defender. Não é nem tanto o caso, porque o Santos foi pressionado e aparece, quando tem que aparecer, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. É um goleiraço há muito tempo. O Papa João Paulo III, como o Ricardinho Martins cunhou já há algum tempo, é um goleiro que muda resultado de jogo. Ele faz a diferença. Então o Santos não empatou ou perdeu o jogo muito pelo seu goleiro. É lógico, ele está ali para pegar essa bola. E o Vasco talvez não tenha tido tanta dificuldade de criação como teve em outros jogos, porque dessa vez acho que o torcedor tem que também, de certa forma, se não relevar, mas pelo menos avaliar que o Vasco produziu mais oportunidades. Não dá para equiparar essa derrota à derrota contra o Bahia, por exemplo. São derrotas bem diferentes. A contra o Bahia foi 1-0, poderia ter sido mais. Não fosse o atacante do Bahia perder pelo menos 2 grandes chances no jogo. Essa é uma derrota que o Vasco ao menos produziu e transformou o goleiro adversário no melhor jogador da partida. A entrevista coletiva do Barbieri é preocupante, né? Quando ele, até foi uma boa pergunta do Pedrosa, em quanto tempo o time vai jogar, ele não consegue precisar e fala que o time jogou bem contra uma equipe que nunca caiu, né? Que está mais acostumada à Série A do que o Vasco, que é o Santos. É verdade, é verdade. O time, mas se você pegar assim jogos em Série A e somar tudo do Santos e do Vasco, não sei se vai dar tanta diferença assim. Tô falando dos jogadores em campo, tá? Dos jogadores em campo. Então, uma grande vitória do Peixe. Um campeonato que as pessoas pensavam que o Peixe já ia, o Santos já tá na zona de rebaixamento desde o começo. O Santos tem 10 pontos, tá lá em cima. Para o elenco do Santos, acho que é uma pontuação bem interessante. Ainda mais para um começo de campeonato. Um trabalho que eu acredito, porque eu gosto, já falei aqui, eu acho que o Odair Hellmann é um técnico que transforma seus times em times competitivos, e aí tendo alguns lapsos assim de grandes momentos do
no Lucas Lima. Achou um atacante espetacular, que é o David Washington, sendo que ainda tem o Marcos Leonardo, que está na seleção sub-20. Tem o Ângelo, que é um moleque driblador e bom de bola. Tem o Mendonça, que está machucado. Tem o Soteldo. Então, assim, eu acho que a perspectiva para o Santos talvez seja mais positiva do que a gente estava encarando lá no início da temporada. Porque a qualidade individual, quando você for olhar... Quais times têm um Soteldo da vida? Um jovem com tanto potencial quanto o David, quanto o Marcos Leonardo, um cara com tanta velocidade como é o Mendonça, que cria mesmo. Então, bicho, talvez a gente tenha que realinhar as nossas expectativas, pelo menos eu penso isso, em relação ao Santos. Aí o cara fala assim, pô, no mínimo 10 times do Brasileiro tem tanta qualidade quanto essa que você citou. Eu não tenho toda essa convicção, não. De verdade. E a gente tem que lembrar que, por conta dessa situação das apostas, perdeu um dos melhores zagueiros que tinha no elenco, que era o melhor. No elenco era o melhor. O Bauerman. Né? Então, porra, bicho. A esperar. E o Vasco vai viver com essa pressão. O Vasco, nesse momento, tá próximo da zona de rebaixamento. É o primeiro time fora. Tem 6 pontos. Começou bem o campeonato, enfrentando adversários que eram melhores do que o Vasco. E isso possibilitou que o Vasco fizesse aquilo que sabe fazer de melhor realmente no time do Barbieri. Se defender e sair. Se defender e sair. Então o Gabriel Peck se destacou no começo do campeonato assim. O Vasco, principalmente o Gabriel Peck, foi o melhor, para mim o melhor jogador do Vasco na temporada, inclusive. Se destacou assim e estava tendo uma defesa bastante competitiva. Eu acho que o jogo contra o Santos fica a marca de perder muitas oportunidades. Isso castiga demais. Castiga demais. Majestoso polêmico. Majestoso polêmico. Vamos falar a verdade. Para dizer o mínimo. Tentando enxergar um critério aqui do árbitro, tá? Se ele marcou falta e acaba aqui, como os 2 lances foram, entre aspas, contra o mesmo time, contra o São Paulo, isso pesa muito, obviamente. Mas se a gente for analisar o assunto critério do árbitro, o contato do Calleri e o contato do Rafinha são contatos de uma natureza muito próxima. Uma chegada no corpo do adversário, mas não muito forte. Essa que é a grande questão. Foram contatos assim, sabe, com o mesmo nível de força. Pouca força e que eu tenho dúvida se eles interferiram necessariamente no movimento do adversário. Para mim, o lance do pênalti, como o Rafinha ele acaba esticando o braço, como ele acaba esticando o braço, é possível ver é possível que o árbitro marque o pênalti, porque ele tá ali vendo, o que ele vê? Ele tá vendo de trás. Ele vê a mão do zagueiro do São Paulo, do lateral do São Paulo, esticando toda e o tronco do Wesley sendo deslocado, ele caindo no chão. Então, eu acho que no campo é factível o cara dar esse lance e eu acho que não tem como o VAR chamar pra tirar. Não tem como o VAR chamar pra tirar porque, assim, é indiscutível que houve o contato do zagueiro, do lateral de São Paulo com o meia do Corinthians, meia atacante do Corinthians. E o árbitro viu no campo e interpretou como pênalti. Pra mim, pior do que o lance do pênalti pro Corinthians foi o gol do São Paulo. Eu não concordo com a marcação na falta em cima do Fagner, do Calleri. Pra mim, ali é lance de gol. E me incomoda ainda mais o árbitro deixar a cabeçada ir na trave e apitar instantes antes do Calleri pegar o rebote para fazer o gol. Porque se ele entendeu que foi falta ali, ele já tem que sair apitando na cabeça. O cara cabeceou, ele já para o jogo. Não, se entrar não vai valer. Antes dela bater na trave, se entrar não vai valer. Bola no chão, falta. Porra, ele deixou o lance bater na trave. Na volta, ele foi lá e apitou antes do cara fazer o gol. Na minha cabeça, ele não teve convicção nenhuma da marcação dele.
Eu não posso afirmar isso aqui categoricamente, eu estou interpretando. Para mim ali faltou convicção dele na hora de marcar. Porque se ele tivesse a convicção da marcação, ele deveria ter apitado logo. Porque aí gera um ambiente ruim, até porque em apitar antes do segundo do Caleri, ele inviabiliza uma análise do vídeo. Aí que ele complica o jogo todo. Aí que ele complica o jogo inteiro. Então, para mim é o seguinte, em cima dos lances polêmicos, o pênalti do Rafinha no Wesley, frágil, mas possível de marcação. Porque houve assim, não é que um empurrão categórico, mas houve um contato com o braço esticado. Vocês também têm que tentar se colocar na cabeça do árbitro de futebol aqui, gente. E aí o que eu falei mais cedo lá no lance do Gabigol, e eu falo o seguinte, os caras ali estão em campo querendo pênalti, querendo falta. Então quando o cara se permite cair com o contato do adversário, o juiz fica numa sinuca de bico. Porque o Wesley talvez pudesse ter ficado em pé ali no contato do Rafinha. Poderia. Eu acredito que ele poderia ter ficado em pé. Mas a partir do momento que, em virtude do contato, ele se permite cair, o juiz fica numa posição muito ruim. Porque o lance acaba sendo afetado diretamente por um braço que estica. Aí você tem que se colocar na posição dele, em quem tá vendo a jogada, vê o jogador caindo e vê o braço do cara esticado. Ok. Mas o lance pelas imagens que eu vi aqui, o lance do Caleri eu não teria dado pênalti. Não teria, dado a falta e eu teria deixado o jogo seguir, teria dado o gol do Jonathan Caleri. E aí eu quero falar uma coisa sobre o jogo em si. São Paulo melhor, né? O São Paulo, com o Dorival Júnior, já é um time mais agressivo. Já é um time que a gente viu aqui no lance e que por questões de direitos eu não posso colocar para quem tá vendo o vídeo depois no YouTube. O São Paulo no lance do primeiro gol, ou no lance do gol do São Paulo no jogo, tem um mérito gigantesco do Caio Paulista, que dá um toque ali de calcanhar, que já tira toda a marcação. E aí a gente tem que falar de uma pressão mal executada do Corinthians, que já ficou com 5 jogadores atrás da linha da bola, com um passe só. Ou seja, não subiu todo mundo de maneira coordenada. Cadê o Fausto Vera nessa pressão? Cadê o Michael nessa pressão? Cadê o Juliano nessa pressão? Ficaram mais parados, ficaram mais atrás, ou subiram de maneira equivocada? Sabe? Marcaram mal. Então pressionou mal. O São Paulo saiu com um toque na bola do Caio Paulista. Aí o Michel Araújo adianta a jogada. E a parte boa. Obrigado ao Matheus Souza aqui também pelo sub. E aí acontece algo bom pro time do São Paulo. Muita gente agredindo a grande área. O São Paulo terminou o lance do gol com 6 jogadores na área. 6. Incluindo o Rafinha, que chegou ao fundo para dar o passe depois de uma boa jogada combinada com o Luciano, com o Elton Rato. E o Caleri estava lá dentro da área sempre segurando a marcação. Eu acho o seguinte, o Corinthians talvez... O Corinthians, para mim, tem mais qualidade individual do que o São Paulo. Só que o São Paulo hoje é mais time do que o Corinthians. E a situação do Corinthians é preocupante. O time está na zona de rebaixamento, 5 pontos. O São Paulo já tem 9 pontos. No começo de campeonato, com troca de treinador para os 2 times, numa circunstância muito parecida, em que os dois... É que o Corinthians ainda trocou 2 vezes, né? Mas que os 2 times optaram por manter treinadores por mais de 20 dias depois de eliminações no Campeonato Paulista, sabe? É importante ver o que vai acontecer com esse Corinthians. A se lamentar o canto homofóbico da torcida do Corinthians, que não pode mais, não há mais espaço para isso, ponto. Não dá pra gente relativizar aqui, ponto, não há mais espaço. Isso pode gerar punição de perda de mando, de perda de pontos, de tudo aquilo que eventualmente pode ser dado, mas o caso vai ser investigado e algum tipo de pena o Corinthians vai ter que pagar. Eu não acredito em perda de pontos, acredito em perda de presença de público, ou primeiro uma punição em valor e depois numa segunda e eventual situação, perda de mando de campo. Mas é preocupante a situação do Corinthians. Eu falei aqui quando o Vanderlei Luxemburgo foi contratado. Eu, particularmente, acredito e tenho expectativa de que o Vanderlei possa fazer o time jogar. Ele pediu 10 jogos. Vamos esperar, vamos aguardar para ver se o time vai conseguir engrenar. Tem uma sequência difícil, porque já tem o Atlético pela Copa do Brasil e depois tem o Flamengo pelo Brasileiro. O Corinthians não é favorito em nenhum desses jogos. Até vou pegar aqui a lista dos próximos jogos do Corinthians para saber se o Corinthians vai ser favorito em algum dos outros jogos além desse. Nesses próximos 2 não é favorito. Argentino Júnior na Argentina não é favorito. Fluminense na Neoquímica Arena não é favorito. Atlético Mineiro na Copa do Brasil não é favorito. América fora, não sei. Olha a sequência de jogos do Corinthians. Olha o que pode estar vindo pela frente aí pro Corinthians no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Complicado. O cenário não é bom.
Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Olhando só as chances, dá pra dizer que o Grêmio teve chance de fazer o gol. Olhando jogada combinada, aquela coisa bonita de ver, foi aquela chance com o Vina no começo do jogo e mais nada, né? O restante aí, fruto de uma bola parada, uma bola levantada, um chute aqui, outro chute ali, um chute de fora que o goleiro espalma. Mas jogadinha combinada, assim, aquela coisa bonita de ver. Tudo bem, o Grêmio tem problemas pra escalar, seus volantes, seus meio-campistas, tudo isso a gente entende. Mas o time joga pouco. O gramado também não é dos melhores, né? Na arena do Grêmio, temos que falar isso aqui. O gramado também não é dos melhores. E o Grêmio sente o momento. Sente o momento negativo. Não deixa de ser, por mais tradicional que seja, um time que vem da Série B para a Série A. Então talvez a gente que tenha que realinhar as expectativas em relação ao Grêmio, porque é um começo ruim. O jogo contra o Red Bull Bragantino em casa, ruim. Aí o jogo contra o Palmeiras, muito ruim. O jogo contra o Fortaleza, ruim. A vitória contra o Cuiabá, se eu quiser ser criterioso, eu coloco também na casa do ruim. Porra. Não é uma situação fácil que vive o Grêmio. Joga pouco. O Renato falou em homens de velocidade que tem faltado pro time do Grêmio. Pode ser. Eu acho que não é só homem de velocidade, mas o time tá patinando, não tá se encontrando. E o Fortaleza, primeiro tempo nem chegou muito, né? Mas aí quando a gente viu ali agora, teve dos 20 aos 30 minutos do segundo tempo, uma série de oportunidades. É um time que foi perigoso, que criou boas chances sim no segundo tempo, até a ponto do Gabriel Grando, uma hora que defende uma bola, bota pra escanteio, ficar com a cara de meio que bolado com a defesa. Como que diz? Pô, de novo vocês vão deixar os caras chegar? De novo. Então, o time não tá bem. E contra um Fortaleza que talvez não tenha feito o seu melhor jogo. Talvez não. Que certamente não fez o seu melhor jogo. Tivesse Fortaleza jogado mais, que tem capacidade para tal, o Grêmio teria perdido esse jogo aqui. Como foi o confronto contra o Red Bull Bragantino. Ali, o Grêmio ainda conseguiu empatar. Mas pelo volume de chances, o Red Bull Bragantino deveria ter vencido. A situação do Grêmio é bem preocupante. Do Fortaleza, eu já falei aqui outras vezes do time do Fortaleza. O Vojvoda mexe no time. Então, se você for olhar as escalações do time do Fortaleza, os últimos jogos todos, o time realmente nem repete tanto a escalação, mexe pra cá, mexe pra lá, e o time continua tendo muita capacidade de agredir o adversário. Você finalizar 14 vezes no jogo contra o Grêmio fora de casa, por mais que não seja um Grêmio super embalado, aliás, um Grêmio que está numa fase média pra ruim, mesmo assim não é fácil. Então, Fortaleza não me preocupa não. Não venceu, mas não me preocupa. Fortaleza e Palmeiras, a gente lembra, são os únicos invictos no campeonato. Daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela de classificação. São os únicos invictos e o Grêmio ainda tem uma situação, daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro. O Grêmio vai pegar o Cruzeiro na Copa do Brasil, sei não, e o Fortaleza pega o Palmeiras e acho bom, belíssimo confronto inclusive. Belíssimo confronto inclusive. Vou falar um negócio pra vocês. Que nem eu disse aqui, eu tava narrando o jogo ao mesmo tempo, então aqui eu vi só os melhores momentos. É inacreditável o que acontece com a América, bicho. Juro pra vocês. É inacreditável o que acontece com a América. Quem de repente tá vendo o placar aqui na tela, tá vendo 4-0. Pô, não dá pra acreditar que tenha sido jogo pra 4-0 pro Cruzeiro. Não é o que o jogo, pelo menos os melhores momentos, demonstraram pra gente. É a sexta rodada, até a galera tá mandando, pô, não é sexta rodada, tá errado aqui na minha arte, mas a galera vai saber. Cara, o América produziu na primeira grande chegada do Cruzeiro, gol. Gol do Henrique Dourado. Com a bênção de Bruno Rodrigues, depois da discussão que tiveram no Cruzeiro e Fluminense. Mas eu tinha imaginado uma coisa, quando eu vi o 4-0, falou, pô, o Cruzeiro passou o carro. O América poderia muito bem ter feito 1-0, ter feito o segundo gol, produziu pra isso, aí chega gol do Cruzeiro. Henrique Dourado aos 33 minutos. Isso com bola já na trave do América, com chance perdida na cara do gol, mais de uma. Aí vem pro segundo tempo a mesma coisa, mete bola na trave, mete bola perto do gol, perde gol inacreditável. Marlon, 2-0. O que acontece com o América, mais ou menos como foi o jogo contra o Fluminense também pela primeira rodada do campeonato, faz um bom primeiro tempo, no caso do Fluminense não fez um bom segundo tempo, mas
caso do Cruzeiro aqui, um bom início de segundo tempo também, de volume, de pressão, de chances criadas, de oportunidades quase que claras, talvez claras de fazer o gol. Aí toma o segundo, o gol do Marlon. Aí ele fica muito difícil. Aí dá uma desarrumada e o Cruzeiro vem pra cima. Mas outro mérito do Cruzeiro é destacar aqui, irmão. Bateu 8 bolas no gol. Filhote, se você meter 8 bolas no gol, você tem muita chance de fazer gol. Pelo menos um, pelo menos 2. E o Cruzeiro meteu 8 bolas na meta do goleiro do América. E aí, porra, o América é o lanterna do campeonato. O que eu posso afirmar pra vocês é o seguinte. O América, por produção, por desempenho, o América não deveria ser o lanterna do campeonato. O América já teve performances melhores aqui do que o Coritiba, do que o Cuiabá, do que o Corinthians, talvez até do que o Vasco, do Goiás. Todos esses times estão... Lógico, né? Tá todo mundo à frente aqui do América, mas o que eu tô falando é na moral. O América jogou melhor, ou jogou partidas melhores do que todos esses adversários que estão à frente dele. E em 6 rodadas tem 1 ponto. Não só 1 ponto, como 17 gols sofridos. E 5 gols marcados apenas. É duro, é cruel, mas é o futebol. Você tem que aproveitar suas oportunidades. O América não aproveitou, o Cruzeiro aproveitou as suas chances. E não que tenha criado pouco, porque o Cruzeiro criou bastante também. Criou bastante, mas é que um 4-0 é de uma sacanagem com o América imensa. Mas o Cruzeiro, é o que eu falei, eu fiz um vídeo mais longo depois de Cruzeiro e Fluminense. Quem quiser ver uma análise mais profunda, esse aqui é um resumão da rodada, mas quem quiser ver uma análise mais profunda do Cruzeiro tem lá no outro vídeo. Mas o Cruzeiro muito bem treinado pelo Pepa, quando tem que ser direto é direto, quando tem que segurar mais a bola, sabe segurar a bola também. Nesse jogo teve até ligeiramente mais posse de bola do que o América, mas ele é um time que não perde muito tempo para concluir as suas jogadas não. Pega a bola, vem e finaliza. E é que é um sintoma importante, irmão. Nada adianta você ter a bola, tocar e não finalizar jogadas. Você tem que sempre finalizar a jogada. Seja no gol, seja para ganhar escanteio, você precisa finalizar os lances. E o Cruzeiro tem feito isso e conquistou uma vitória espetacular, tá? Até que o Vinão falou assim, o Marlon pode ser considerado a revelação do campeonato? Não, o Marlon já jogou alguns campeonatos brasileiros, né? O Marlon já é um cara de 30 anos, pelo menos. Quantos anos tem o Marlon? Vou até confirmar, mas é um cara de mais idade, pô. O Marlon tem... só tem 25, ó. Já rodou um bocado. Eu achei que ele tinha mais do que isso, mas é 25 anos. Achei que ele era mais velho. Jogou no Fluminense há uma pá de tempo, jogou em 2021 no Fluminense. Enfim, mas chegou ao Fluminense em 2017, né? Então assim, já tá na pista aí há um tempão, já jogou várias partidas do Campeonato Brasileiro. E ele é um bom lateral sim, sem dúvida alguma. Gente, foi um dos grandes jogos do campeonato, hein? Foi um dos grandes jogos do campeonato. O Atlético tem mais qualidade do que o Coritiba, isso é indiscutível. E na medida que o jogo vai transcorrendo, eu costumo falar isso aqui, né? Quando começa a usar o banco, aí a diferença vai só aumentando. Se a gente considerar que o Coritiba, no primeiro tempo, e eu vou falar bem sinceramente, na hora que faz o primeiro gol do jogo, estava melhor o Coritiba, estava se assentando em campo, estava se descobrindo ali e não estava sendo alvejado e conseguiu fazer o seu gol. E foi um belo gol do Marcelino Moreno, com 20 minutos. E dali pra frente, o jogo ficou morninho. O Coritiba controlou o jogo, estava com uma linha de 5 atrás boa parte do jogo, conseguiu controlar, não teve bola perigosa do Furacão e estava levando um belíssimo resultado. Era um resultado histórico, porque desde 2000 o Coritiba não vence na Arena da Baixada, ou melhor, não vence como visitante o Atlético em campeonatos brasileiros. Então estava levando um grande resultado e estava fazendo um jogo seguro, porque o jogo estava travado e estava morno. Sabe, quando você tá ganhando na casa do adversário e você consegue deixar o jogo morno, isso é sempre muito bom. É sempre um sintoma legal. Fala assim, beleza, deixa os caras quietinhos lá. Ainda mais quando você tem uma inferioridade em termos de qualidade, você deixa ali, o jogo vai rolando, você fala assim, tá bom, tá matando o tempo, a gente tá jogando bem, não estamos sofrendo, estamos segurando o resultado. Só que aí começa o segundo tempo, rapaziada, e o Atlético vem com tudo pra cima. Vem com tudo. Não com mexidas, porque tirou o lado direito da defesa, né?
tira o Pedro Henrique e o Kelvin para colocar Maddison e Zé Ivaldo. Então o Maddison tem um pouquinho mais de espetada, ou teve mais espetada do que o Kelvin no jogo, mas não foi isso que transformou o Atlético num time mais ofensivo. Foi a postura. O time começou a perder, pressionar, recuperar a bola no ataque, vir para cima. E com 4 minutos já chegou ao gol de empate com o Pablo numa jogadaça do Fernando. Que tá ganhando essa oportunidade porque o Pedrinho foi demitido do time em virtude dessas acusações e investigações em relação a apostas. O Fernando aproveita a chance de fazer uma jogadaça e o Pablo, com cheiro de gol, com oportunismo, sabe, vai lá e empurra a bola. E continua jogando melhor. O Atlético vem pra cima, melhor, não deixa o Coritiba respirar. O Coritiba passa só a rifar todas as bolas. Então foi um jogo, no segundo tempo, de absoluta dominância do Atlético. Só que num clássico, irmão, um cochilo, uma perda de posse de bola, te mata. E aí o Robson fez um golaço numa grande jogada de contra-ataque. A bola é recuperada no campo de ataque, chega pro Zé Roberto, que faz um belíssimo trabalho de pivô, deixa o Robson pra fazer um gol, chapada de fora, não dava pro Bento. E aí tu fala, irmão, a história tá acontecendo. 23 anos depois, vai voltar a ganhar como visitante do Atlético fora de casa. Como visitante do Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Coritiba afastando as bolas. O problema era que o Coritiba afastava e o Atlético voltava a atacar. O Coritiba afastava e o Atlético voltava a atacar. O Coritiba não segurava mais a bola. E aí o Furacão veio, martelando. Quando talvez parecia que não ia dar mais, foi lá e fez o gol de empate com o Willian, né? Uma bola que veio raspada do Vitor Roque, o Bigode bate bem no cantinho. Não dava ali pro Gabriel, que já tinha feito boas defesas, duas, inclusive, ali numa chegada de rebote do Eric. E aí o Eric, não é só porque ele deu o passe pro gol, não. Eu até comento ao fim da transmissão, o Eric, ele já estava dentro da área em várias outras posses. Ele estava querendo o gol de todos os jeitos. Ele estava desesperado, estava jogando muito bem, parecendo muito na frente. Porque o Eric teve uma bola na trave ali do Christian também no comecinho do jogo, que é um baita de um jogador também. O Fernandinho controlando as ações do meio de campo. Então, quando o Atlético joga no seu melhor, é o Fernandinho controlando, Eric ao lado, Christian um pouquinho mais adiantado, com seus atacantes de beirada bem. O Terence foi mal no jogo desse domingo. E aí o Eric faz uma jogadaça, ganha do Henrique, que ali tem que vir para definir, tem que rasgar aquela bola de algum jeito, não pode esperar a bola cair no ponto ideal para tirar, tem que chegar definindo, tem que se antecipar. E um zagueiro experiente como é o Henrique não poderia deixar aquilo acontecer. E aí o Eric só dá o passe, vem abaixo a Arena da Baixada, uma virada espetacular, histórica, um dos grandes jogos do campeonato, uma rivalidade que é das maiores que a gente tem também nesse Campeonato Brasileiro de 2023. E o Atletiba 3-9-2 teve vitória do Furacão, porque insistiu, lutou até o fim, e eu acho que mereceu exatamente por ter ido até a última bola do jogo, vindo para cima. Isso acho que foi muito legal no desenrolar do jogo. Quem foi até o fim para buscar o resultado acabou sendo recompensado. O Coritiba sentiu muito o gol do Bigode ali, é um baque, uma ducha de água fria, numa vitória que já dava para sentir, né? Vamos pro último jogo da rodada agora. O líder do campeonato perdeu a sua primeiro jogo que o Botafogo não ganha, né, na competição. Primeira derrota, inclusive, então fica lá igualado ao São Paulo como o melhor início na era dos pontos corridos. Não é um elenco tão largo assim do Botafogo e ao que parece, como eu falei, esse também era um jogo que aconteceu ao mesmo tempo do outro jogo que eu estava narrando, do Atlético e Coritiba. Então, ao que parece, sentiu a ausência do seu zagueiro titular, do Vitor Cuesta, porque o Segovia, inclusive, está envolvido ali no lance do gol. Lado direito do Botafogo foi mais frágil, mas se a gente analisar, e é o que eu estou fazendo aqui pelos lances que eu vi no primeiro tempo, o Botafogo mandou no primeiro tempo, tomou um gol na última bola, fez um gol muito cedo, isso é sempre bom pro Botafogo, fazendo gol aos 33 minutos, o Botafogo largou na frente em todos os jogos do campeonato, isso deveria deixar o Botafogo mais confortável para as espetadas do Vitor Sá, do Eduardo e do Tiquinho, porque jogando com Sauer, Marlon Freitas e Tietê, esses três caras não são caras de tanta saída em velocidade, o Sauer principalmente não é um cara tão rápido assim, mas deveria deixar o Botafogo mais confortável para fazer o jogo que ele gosta. E aí toma o gol no finalzinho do primeiro tempo que machuca. Aí o Botafogo voltou, ao que parece aqui, mais desarrumado. O Goiás veio, no começo do segundo tempo fez um gol anulado, teve o seu gol com o Maguinho, porque acho que o Segovia foi mal ali, deixou o Matheus Peixoto girar no peito, a bola desvia depois, também vai mal o Marçal, porque deixa o Maguinho entrar para cabecear.
e não teve força para buscar o empate, né? Cara, qual é o problema? O problema é porque o torcedor estava empolgado. Ninguém aqui achava que o Botafogo ia ser campeão ganhando todos os jogos. Ninguém é louco. Mas talvez perder para o Goiás nessa altura seja uma porradinha desnecessária na confiança do Botafogo. Não acho que deva acontecer assim. O Botafogo vai ter o confronto pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, primeiro jogo fora. E depois vai receber o Fluminense, que é um jogo bom para o Botafogo. Porque, pensando na dinâmica da posse, o Botafogo pode... Nos últimos 2 jogos não foi assim, né? Nos últimos 2 jogos contra Corinthians e Atlético, o Botafogo dominou com a posse de bola também. Nos primeiros jogos ganhou mais na transição rápida. No contra o Corinthians e contra o Atlético, o Botafogo dominou a bola, dominou o jogo, venceu e poderia ter vencido por mais. Fez 5 gols em 2 jogos e não tomou nenhum. Jogo contra o Goiás mais dividido, jogo contra o Fluminense, que é o próximo do Brasileiro, eu acho que é um bom encaixe para o time do Botafogo, que tem uma defesa sólida e tem uma saída em velocidade quando joga com todos os seus homens rápidos pela beirada. Já o Goiás, cara, ganhar do líder desse jeito, não foi por acaso que o Goiás venceu o jogo, botou muito mais bolas no gol do que o Botafogo, botou 5 bolas no gol do Pérez, o Botafogo botou 2 bolas no gol do goleirão do Goiás, que aliás fez uma defesaça ali na cobrança de falta do Matheus Fernandes, né? Então, do Lucas Fernandes, desculpa. Então fica aí um resultado espetacular pro Goiás e digo assim, uma pancadinha na confiança do Botafogo, mas até como falou o seu treinador, nada que mude tanto assim o caminho do trabalho. Rapaziada, tabela aqui então do Campeonato Brasileiro. O líder é o Botafogo, a classificação, né? 15 pontos pro Fogão, 14 Palmeiras, 13 Flu, 12 Cruzeiro, G4. Os Atléticos, o Paranaense e o Mineiro fechando o G6 de Libertadores. É aquilo que eu falava assim, ó. Setinha pro lado, tá? É que eu tava falando assim, setinha pro lado e pra cima. Lembra que eu fiz isso da última vez? Setinha pro lado pro time do Botafogo, setinha pro lado pro time do Palmeiras, setinha pro lado pro Fluminense. Nenhum dos 3 aqui fez grandes jogos, apesar do Fluminense ter sido o único vencedor entre os 3 da rodada. Também não fez um bom jogo. Aqui não fez um mau jogo, mas também não fez um grande jogo. Então setinha pro lado pro Fluminense. Setinha... Eu vou botar pra cima pro Cruzeiro, porque é o trabalho que segue evoluindo. É um trabalho que segue evoluindo do Cruzeiro. Setinha pra cima pro Atlético pelo segundo tempo, pela reação. Setinha pra cima também pro Atlético Mineiro, porque fez um jogo de dominância aí, vamos dizer, contra o Internacional. E setinha pra cima pro Santos. Vencer 2 seguidas no Brasileiro é difícil e tá encontrando soluções dentro de um elenco que é mais curto. Seta pro lado pro Fortaleza, que não fez aí um grande jogo. Bota seta pro lado também pro Flamengo, que venceu por 3-2, mas ainda acho que tem um terreno aí pra evoluir. Seta pra cima pro São Paulo. Pode não ter vencido o jogo, mas eu sinto que o São Paulo tem melhorado nas mãos do técnico e que tem realmente, com o Dorival Júnior, mostrado mostrado um norte mais interessante. Grêmio seta pra baixo, sequência de jogos ruins. Inter seta pra baixo, sequência de jogos ruins. Bragantino, eu vou colocar aqui seta pra cima, tá? Porque mostrou boas coisas contra o Palmeiras. Seta pra baixo pro Bahia. Fez um dos bonitos gols da rodada do Biel, mas falta. Seta pra cima pro Goiás. Seta pra baixo pro Vasco. Seta pra baixo pro Corinthians. Eu vou colocar a seta do Cuiabá pro lado, porque fez um jogo razoável pra bom contra o Fluminense. Vou colocar também seta para o lado pro Coritiba. Aliás, seta pro lado pros 3, tá? Cuiabá, Coritiba e América perderam seus jogos, mas não fizeram atuações péssimas, ou até ruins, eu diria. Fizeram atuações ok. E assim, não tem seta inclinado para baixo. Pô, é para baixo, pro lado ou para cima. Então seta pro lado para esses 3 aqui. E aí o Underground fala assim, Mequinha 0-4, atuação ótima. Cara, não acho que tenha sido desse jeito tão radical. Próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Próxima rodada 7ª, só no final de semana. Bahia e Goiás. Bragantino e Atlético Paranaense. São Paulo e Vasco. Curitiba e Atlético. América e Fortaleza. Botafogo e Fluminense. Um grande jogo, hein? Valendo a liderança do campeonato. Santos e Palmeiras. Jogaço também. Flamengo. Que isso? Jogaço. Grenal. Meu Deus. Cruzeiro e Cuiabá. Bela rodada do campeonato, hein? Belíssima rodada de número 7 do Campeonato Brasileiro.